Boa noite, minhas irmãs. Meu nome é Maria, tenho o apelido de Páscoa e eu queria hoje contar o meu testemunho aqui, falar um pouquinho sobre o grupo Dobre os Joelhos, né? Como tudo começou. E nós estávamos em um momento bem crítico, né? No meio da pandemia, onde a gente não conseguia muito ir à igreja. E foi quando, início, a gente estava passando uma dificuldade muito grande na casa da minha irmã. O meu cunhado em uma situação muito grave na UTI, né, com Covid, e a gente, confessa para as irmãs que a gente estava em desespero. E ali a gente recebeu um apoio muito grande, né, da irmã Ivone, da irmã Sara, que ia para lá, adorava a Deus, levava seu violão, e a gente cantava, e boca no pó, orando, a irmã Janaína, né, e tudo começou assim. E um certo dia a irmã Ivone criou um grupo lá, e entrou em contato com a gente, né? E adicionou a gente no grupo, pouquíssimas pessoas. E ela foi e falou: olha, ela estava em casa e o Senhor mandou que ela criasse um grupo de mulheres. E que aquele grupo era para fortalecimento espiritual das mulheres. E eu, naquele momento, não estava sendo fácil para mim. Eu estava passando umas dificuldades assim, muito grandes em relação, né, à questão da doença, dos problemas, né, do Covid, pegou minha família toda, a irmã Ivone também passando com o pai dela. E foi assim, né? Todo mundo com dificuldades, a gente quase não ia à igreja, né? Não estava mais na igreja, o medo tomou conta, né? E ali nós iniciamos esse grupo. E eu confesso para as irmãs que eu falei com a minha irmã, com a Suzana, eu falei: ô irmã, mas logo grupo de WhatsApp, irmã, isso não flui não. Eu particularmente mesmo não gosto de grupo, ainda mais de WhatsApp. Eu não acho que esse trem vai dar certo. Mas olha só, irmãs, quem sou eu, né? Quando o Senhor manda, não adianta. E criou o grupo, e aí a gente começou a orar ali, né? Poucas irmãs, era eu, Ivone, minha irmã Suzana, Janaína, Ivete, tinham poucas. E aí nisso nós começamos a mobilizar e a chamar irmãs para participar. E uma foi chamando outra, e naquela época eu trabalhava em um PSF, juntamente com a irmã Daiana, psicóloga. E eu e Dai, a gente sempre teve um carinho muito grande uma pela outra. E nós tínhamos uma outra que, assim, era a pedrinha preciosa que a gente tinha ali, que era uma colega maravilhosa, uma missionária mesmo, assim, nata. E ela entrou no grupo também. E ali começamos, né? Aí entrou mais umas colegas minhas de serviço. E eu fui colocando pessoas, né? E ali, irmãs, todos os dias, estava aproximando o horário da oração, eu ia para o meu quartinho de guerra, que era a sala de televisão, era sagrado. 10 minutos antes eu estava ali, era uma sede muito grande de estar ali orando. E ali a gente começava a buscar o Senhor. E nesse meio tempo, irmãs, aí eu conversei com a irmã Daiane: ô Daia, participa com a gente, o grupo é tão bom e tal. Mas assim, Daiane, ela ficava meio arredia, eu percebia, por ser ela de uma vindo de uma igreja um pouco assim diferente, alguns ritmos assim, né? Que era os costumes, algumas coisas diferentes, mas um certo dia ela aceitou e entrou no grupo. E aí foi devagarinho, participando, e a irmã Maria já entrou de cabeça, né? Aí teve a irmã Inês também, e aí nós começamos. E aí eu fui adicionando outras pessoas, pessoas que eram de outros estados, que era amiga minha, tinha uma amiga minha de Fortaleza, uma lá do Paraná, a Aline, que hoje é administradora, né? Essas foram as que eu, assim, adicionei, né? Mais rápido. E aí, irmãs, começou, né, esse grande grupo. E durante esse tempo, a nossa irmã, que era a mais assídua, dedicada no grupo, que era a irmã Maria, foi acometida por um câncer. E esse foi o pior momento. Confesso para as irmãs que eu tenho dificuldade de falar do assunto. Essa irmã,
Ela era uma irmã que ela tinha uma sede por almas tremenda. Era uma irmã diferenciada. E ela fazia tudo com muita perfeição. O Senhor usava ela muito na palavra, na organização da obra. E era uma mulher de um coração muito, como diz, misericordioso. Ela gostava dos trabalhos sociais, das ações sociais, e eu me identificava muito com ela. E até um dia que ela foi trabalhar comigo, junto comigo, e aí acabou a gente indo trabalhar juntas, eu, Daia e ela, tudo na parte da gestão. Saímos do PSF, fomos para a parte de gestão, e foi quando a irmã Maria, né, descobriu esse câncer. E ali nós começamos, irmãs, uma luta de oração, 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 e nós éramos fortalecidas pelas orações. Além disso, eu também numa luta para a mudança do meu lar, porque eu sempre fui uma mulher assim, meio que autoritária e que sempre ocupava o lugar do meu marido em casa. Se facilitar até hoje é complicado, irmãs. Pensa uma mulherzinha difícil, sou eu. Então, veio essa outra parte aí que eu comecei a lutar, né? O meu relacionamento com os filhos. Então, eu acabei que eu era uma pessoa difícil e eu comecei a descobrir quantas coisas assim, né, que eu fazia e que colaborava para mim distanciar mais os meus filhos e do meu esposo. Mas, através do grupo, o Senhor começou a fazer a obra na minha vida, começou a fazer a obra, né, realizar muita coisa dentro do meu lar. Tem muita coisa ainda para ser melhorada, mas o Senhor fez muito, graças a Deus. E aí, irmãs, nós, graças a Deus, aumentamos esse grupo e fizemos até eventos, né, comemorando o grupo Dobra os Joelhos. E hoje nós temos uma quantidade muito grande de pessoas aqui do meu município, é, que foi um colocando o outro. Temos administradoras como a irmã Cleidiane, que é bem pontual, bem assídua, que tem feito um trabalho maravilhoso. Né? Veio a irmã Marielle, que a gente era uma improvável, a irmã Dani também era uma improvável, e hoje são grandes mulheres aí dentro do grupo. Então, é onde que a gente não pode desanimar. Né? Aquelas que a gente não dá nada por elas, que acham que são as improváveis, essas aí o Senhor tem compromisso e quer usar. Basta, né, se entregar. E eu louvo a Deus pela vida da irmã Ivone, né, pelo Senhor ter despertado ela, usado ela nesse grande ministério de cuidar de mulheres, de cuidar de famílias, né, e que o Senhor continue abençoando, e que o Senhor continue abençoando também a irmã Dayana, que foi uma pessoa também que durante esse tempo esteve comigo também. Eu passei algumas lutas e ela esteve ali do meu lado. E esse grupo simplesmente serviu para aumentar a nossa cumplicidade, o nosso amor, né? Foi um grupo que veio para mudar muita coisa e abençoar as nossas vidas. A irmã Maria o Senhor levou, mas foi assistida pelo grupo até no último dia da sua vida. E até nos últimos dias. Eu até poucos dias eu tinha as orações dela, ela ainda mandava oração no grupo ainda, e era o que ela falava assim, o Senhor, tudo do Senhor é perfeito, bom, agradável, e eu louvo a Ele por tudo. A minha vida está nas mãos dele. Foi uma mulher assim que deixou um testemunho lindo, lindo. Em nenhum momento ela blasfemou, ela reclamou, mas ela foi firme e com todo o apoio do grupo ali, intercedendo por ela e estando com ela ali. E esse é o nosso breve testemunho, assim, de um pouquinho do que a gente vivenciou no grupo. Mas o grupo começou assim, na pandemia, mais ou menos, eu acho que eram umas 5 ou 6 pessoas que a irmã Ivone colocou e daí explodiu o grupo. Foi muita gente. Hoje as irmãs vê a dimensão que já está e quantas famílias foi restaurada, né? Quantas mães que o Senhor trabalhou, inclusive eu, né? No relacionamento mãe com filho.
Então, graças a Deus, louvamos ao Senhor por tudo isso e que o Senhor continue abençoando a vida das irmãs. Amém.